Fala, meu povo, Viana na área. Hoje a gente vai falar sobre como elaborar um TCC, né? Os alunos ficam apavorados quando chega essa época de fazer trabalho de conclusão de curso. Cada curso, cada faculdade tem um mecanismo, né? Um método de você fazer entrega desse trabalho de conclusão. Pode ser uma monografia, pode ser um texto acadêmico, né? Um artigo, pode ser um plano de negócio, que é raro de acontecer numa graduação de ciências contábeis, é muito raro de ter. E se a sua faculdade não tem, eu sugiro que vocês façam, porque você tem uma visão muito grande de empreendedor quando você está fazendo um plano de negócio. Na área de administração é mais utilizado esse plano de negócio e eu acho que isso favorece demais para eles, para como se já colocar na prática como funciona o seu lado de empresário, o seu lado de gestor, iniciando desde o princípio da construção da tua empresa. Isso vale muito. E assim, o que eu fico mais abismado é quando os alunos eles chegam no final do período e geralmente não sabem o que é um TCC. Não sabe o que é uma monografia. Uma vez um aluno me apresentou um TCC que eu sempre peço, né, aos alunos para fazerem o trabalho antecipado, porque tem faculdade que realmente não tem o anteprojeto, né, uma disciplina de anteprojeto, porque geralmente ela só tem a própria disciplina de trabalho de conclusão e é ali que é desenvolvido todo o conteúdo da monografia. E é muito ruim fazer uma monografia em 6 meses, muito ruim. Então, o que eu sugiro para os alunos? Olha só, quando estiver chegando no 8º período, eu estou no 7º, já estou pronto para o 8º. Cara, começou o 7º, começa a desenvolver todo o processo da sua monografia, do seu TCC. Por quê? Porque a primeira dificuldade dos alunos, principalmente alunos de negócio, né? Ciências contábeis, administração, economia, é que se prende demais à sua ciência e esquece que é um trabalho de pesquisa. Sendo um trabalho de pesquisa, a gente precisa ter na nossa cabeça o conhecimento de metodologia da pesquisa. Só que vamos lá. Qual é o problema de você reconhecer assuntos de metodologia da pesquisa? Porque geralmente a sua monografia vai ser entregue no 8º período, e essa matéria de metodologia você acaba vendo no início da tua faculdade. E aí, quando você está no início da faculdade, você não dá muita credibilidade para a metodologia da pesquisa. E em alguns casos, metodologia da pesquisa está em EAD. Então, é menos ainda propício de você ter um conhecimento lá no seu 8º período que você vai resgatar todo esse conteúdo. Primeira dica que eu vou dar. Aliás, eu já sei que vocês vão me perguntar, Viana, você não concorda então com metodologia da pesquisa no início da faculdade? Não deveria estar lá na frente? Não, não concordo. Eu concordo que esteja no início da faculdade. Sabe por quê? Porque vocês que estão começando a faculdade ou passaram por ela, vão entender o que eu vou dizer. Mas quem está entrando na faculdade agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Fundamente, pesquise e cai dentro de todo o conteúdo de metodologia da pesquisa e utilize durante toda a tua faculdade. Então, todo o teu trabalho acadêmico deveria ser voltado para pesquisas voltadas para a regra da metodologia da pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa de matemática. Usa o conhecimento que você pegou na disciplina de metodologia da pesquisa. Eu preciso fazer um trabalho de contabilidade. Mesma coisa. Geralmente, o que eu percebo nas faculdades são os alunos de ADM que fazem isso desde o início. Então, os alunos de ADM sabem construir uma capa, sabem colocar no seu conteúdo o que você vai fazer ao longo de toda a tua pesquisa. Usar o aluno de contábeis, meu Deus, uma de que nesse trabalho que você vai fazer, você precisa ter regras. E aí, como você vai ter regras se você não conhece a ciência que você escolheu? Né? Porque
Dentro dessa ciência, você vai ter que pegar regras de outra ciência. Então, você vai ter que pegar todas as técnicas de metodologia da pesquisa e trazer para o seu trabalho. E aí, como você não está acostumado a fazer isso durante 4 anos, no último ano da sua faculdade, realmente vai ser problemático fazer essa pesquisa. Então, uma vez eu peguei um trabalho, cara, de um aluno que já tinha antecipado esse TCC, justamente porque ele queria que eu fosse o orientador dele, e veio quase 15 capítulos na monografia. Ai, 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 o que eu pensei, meu Deus? Eu falei assim, criatura, você está fazendo uma monografia ou você está escrevendo um livro? Ah não, professor, eu saí pesquisando, colocando tudo que eu precisava e aí acabou virando isso, cara, mas monografia não tem 15 capítulos. Ah, tem regras para ter capítulos da monografia? Não tem regra, na verdade, como eu falei, cada faculdade, ela possui uma estrutura da sua monografia. Mas vamos lá, no máximo, cara, são 6 capítulos e esses capítulos são repetidos, seja qual são aplicados, na verdade, né? Desculpa, são aplicados seja em qualquer faculdade. Então, primeiro a gente começa com uma introdução, e geralmente os alunos, quando chega a época do TCC, ficam desesperados. Ai meu Deus, o que eu quero falar? Eu cheguei no TCC, eu quero falar sobre alguma coisa e eu quero aplicar isso, tal, você quer... Mas o que você quer falar? Ah, eu quero falar sobre auditoria. Ah, eu quero falar sobre análise. Não, eu quero falar sobre societária. Não, eu preciso falar de tributos. E, Viana, não sei o que eu vou falar. Você tem uma dica para mim? Nunca cometa isso com o teu orientador ou seu futuro orientador. Porque pode ser que ele acabe utilizando uma área de pesquisa que ele quer efetuar e vai usar você para fazer o trabalho dele. Então você já tem que estar na ideia do que você vai fazer, ok? Então, antes de construir esses 6 capítulos lá, que a gente vai falar um a um, né? Eu preciso te dar uma dica. Quando você for fazer a tua monografia, pense no que isso vai agregar de valor para o teu currículo no próximo período, né? Mas o próximo período acaba a faculdade. É exatamente esse, porque é o próximo período da sua vida acadêmica. Exemplo. Viana, eu quero falar sobre auditoria. Beleza. O que você vai fazer após a sua faculdade? Você vai trabalhar com auditoria? Pô, pretendo. Beleza. Então você vai fazer, olha só, no seu currículo vai estar lá, formado em ciências contábeis, banca, né? Defesa de monografia na área de auditoria. Olha só, o mercado já está te percebendo que você está querendo ser auditor. E qual é a sua pós-graduação? Uma pós-graduação voltada para auditoria. Olha que currículo bonito. Mesmo que você não tenha a sua experiência, mas você está mostrando para o mercado que tipo de profissional você está dentro da área de contabilidade. Ok? Agora, confuso, que tem faculdades que você pode até fazer em grupo, né? A sua monografia. Aí você vai fazer a sua monografia junto com o teu amigo, aí vocês escolhem falar o seu amigo, que tem uma experiência na área ambiental, quer fazer uma pesquisa voltada para balanço social ou contabilidade ambiental, e você embarca nessa. Aí a pergunta que eu te faço, o que isso vai agregar para você na tua carreira? Não é para se pensar? Porque na hora que você está fazendo todo esse processo de escolhas, você precisa ter um fundamento para você acompanhar. Às vezes, a sua escolha na graduação vai virar um projeto de pesquisa na tua pós-graduação, né, no MBA, ou no seu mestrado, ou no seu doutorado. Então, tijolinho por tijolinho até você formar a tua estrutura, pô. Até você formar o teu prédio, a tua pesquisa, fundamental o teu objeto. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a escolha da sua monografia, cara, é muito mais benéfica do que vocês imaginam. Porque vocês acabam chegando derrotados para fazer uma monografia e, às vezes, falta de planejamento, quer escrever qualquer coisa, e aí você acaba se perdendo no teu foco principal, que era melhorar seu currículo. Entende? Então, quando os alunos estão nesse processo de escolha, a primeira coisa que eu dou uma ideia neles é o que eu quero fazer. Viana, eu tô doido para terminar a faculdade e começar a estudar para concurso público. Isso é uma característica de alunos de ciências contábeis. Geralmente, eles acabam fazendo exatamente isso. Entraram na faculdade por conta de mercado, por conta de oportunidades de mercado e porque também
existem possibilidades de concurso. Qual aluno de contabilidade que nunca imaginou, sonhou em ser auditor? Acaba ficando para trás, né, esse sonho, porque acha que não é uma realidade passar em concurso público. Aliás, eu vou gravar um vídeo e vou postar ele depois para como a gente deve pensar para fazer uma questão de concurso, porque a gente precisa ganhar tempo. Então eu vou falar sobre como a gente deve resolver questão de concurso mais voltada para a técnica. Eu não vou falar sobre contabilidade. Eu vou falar sobre técnica, de como você precisa ler uma questão, e vou falar das minhas dificuldades quando eu fiz concurso público e me deparei com alguns caprichos que eu tinha e que eu não deveria ter lá, porque concurso público é uma outra base. Voltando aqui rapidinho para esses alunos que me procuram para fazer uma monografia, e aí nessa entrevista que eu acabo fazendo com eles, percebo que eles estão de olho num concurso da vida. Eu digo para eles o seguinte, cara, pega 5 concursos que você quer fazer. Nesses 5 concursos que você vai fazer, você vai verificar qual é a matéria de contabilidade ou quais as matérias que se repetem em vários editais. Aí você vai ver, caramba, Viviana, tem uma coisa aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida, que é avaliação, método de avaliação patrimonial. Eu não sei o que é, mas cai isso em todos os concursos. E aí, o que eu faço? Pesquise isso. Porque na hora que você está pesquisando essa matéria, você vai levar 6 meses a 1 ano pesquisando esse conteúdo, e aí você não vai mais se preocupar com o teu pós, né? Quando você chegar na época de estudo do seu concurso, já tem uma matéria que você está dominando e cai em todos os concursos que você está almejando, certo? Então vamos falar muito rápido aqui, de como funciona essa estrutura de uma monografia. Primeiro a gente tem a introdução. Essa introdução, dependendo da faculdade que você esteja, todo o grupo de metodologia da pesquisa vai estar dentro dela. Então na introdução eu vou ter que ter o meu tema de pesquisa. Geralmente as pessoas pensam que o tema é o principal de uma monografia e não é. Depois vem o problema de pesquisa. É esse que diferencia o teu trabalho acadêmico de um trabalho do livro que eu falei, né? A diferença de fazer uma monografia e fazer um livro. Então o livro ele é voltado com um tema. Viana, eu quero falar sobre auditoria. Tema de pesquisa, auditoria. Um livro, se você fosse escrever de auditoria, você seria o título do seu livro de auditoria. Mas na monografia eu preciso do problema de pesquisa. E o que seria o problema de pesquisa? É o seu tema, auditoria, em forma de pergunta. Qual o benefício de uma empresa que possui uma auditoria nas suas demonstrações contábeis? Pronto. Seu trabalho todo vai ser para mostrar qual é o impacto, qual é a parte benéfica, o que é interessante para aquela empresa que tem auditoria nas suas demonstrações contábeis. Ok? Então seu trabalho vai voltar para essa pergunta. Quando você não faz isso, você pega tudo que aparece de auditoria na internet e sai copiando e colocando todo o seu trabalho. Ok? Isso é um ponto que você precisa entender. A gente, quando está fazendo monografia, tem que focar no problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa é o teu tema em forma de pergunta. Diana, eu queria falar sobre análise das demonstrações contábeis. Beleza. Análise das demonstrações contábeis é tema ou problema de pesquisa? Tema. Então, para ser problema, eu tenho que pegar algo na análise para fazer com que ele vire o meu ponto principal, o objetivo principal da minha monografia. E esse objetivo, o objetivo geral da sua monografia vai ser baseado nisso. Será que a empresa X, SA, ela possui uma liquidez, liquidez matéria de análise. Será que ela possui uma liquidez favorável para a empresa? Então eu vou trabalhar eu vou fazer uma pesquisa toda naquela empresa voltada para analisar se a liquidez daquela empresa é benéfica ou não, se ela possui ou não. Qual é a rentabilidade da empresa nos últimos 5 anos, ok? Quando eu incluo os últimos 5 anos, eu já estou fazendo uma delimitação de estudo, que também é um tópico dentro do seu trabalho de introdução.
Delimitação de estudo, cara, ele é uma ferramenta que vai eliminar questionamentos da banca para vocês. Você é esperto. Se eu quero falar, né, vamos lá, a empresa, vamos falar sobre, vamos fazer uma análise dos principais bancos do país. Aí vão pegar os melhores, os maiores. Na hora que eu coloco na delimitação que eu peguei os 3 maiores, né, bancos para ser analisado, ninguém vai procurar me perguntar mais o resto, porque já está na delimitação falando quais bancos que eu quero fazer. Ah, mas Viana, eu não peguei os maiores bancos não, eu só peguei os bancos públicos. Ah, legal, pegou o Banco do Brasil, pegou Caixa Econômica Federal e vai pegar o Bradesco? Não, o Bradesco não é. Então não pode fazer nenhuma pergunta para você do Bradesco. Então, quando você está fazendo uma delimitação, você está evitando de fazer perguntas. E nesse momento, o seu orientador, educadamente, vai dizer para a banca, olha só, não cabe essa questão, né, essa pergunta para os alunos, para o meu orientando, porque não foi objeto da pesquisa nossa. Pode até fazer uma crítica, mas te reprovar não. Porque você e seu orientador delimitou que era para fazer só o teu estudo no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Certo? Então isso já é um ponto que a gente precisa delimitar, se apoiar. Mais ainda, a delimitação vai te ajudar quando você começar a dissecar isso. Ah, eu quero falar sobre análise, mas eu não quero falar sobre todas. Eu só quero falar sobre análise horizontal, vertical, liquidez, quero falar sobre rentabilidade, ponto, acabou. Então, se alguém fizer uma pergunta para você na banca, e qual o grau de insolvência que tem essas empresas? Eu não preciso responder, porque na minha delimitação não tinha insolvência. Entende? Então, eu ainda posso delimitar mais ainda. Eu quero falar sobre esses bancos, no exemplo que eu falei lá do programa, nos últimos 5 anos. Então, se eu vou trabalhar com 5 anos, se eles me fizeram a pergunta 10 anos atrás, eu não preciso responder. É isso que vai me dando base para o meu projeto de pesquisa. Estou começando a gostar, né? Mais um tópico na introdução que a gente tem é quando a gente fala sobre justificativa do tema. Tem gente que acha que o tema é relevante, né, dentro dessa justificativa porque ele acha que é relevante. Nesse momento, vamos baixar o ego e vamos chegar num acordo. Nós não somos nada. Então a banca não considera a gente como nada. Então o que a gente faz para evitar se perguntarem se os nossos temas, se o problema de pesquisa é uma pesquisa relevante? A gente coloca na justificativa uma citação. A gente vai lá, cita um autor que ele é bam naquele assunto, e aí pronto, se ele fala que é relevante, então vai ser relevante pra gente. E aí a banca não precisa perguntar por que você escolheu esse tema. Ok? Mas Viana, eu tenho uma dúvida. Como é que eu sei quais são os autores principais naquele assunto? Se você está me fazendo essa pergunta, provavelmente você não pegou um livro para ler sobre esse cara durante 4 anos na sua faculdade. Para você que está entrando na sua faculdade, eu vou te dar uma dica que eu vou dar a dica agora para quem está se formando. Sugiro que você pegue lá. A gente está falando sobre análise, está falando sobre auditoria, está falando sobre custos, está falando sobre contabilidade gerencial, está falando sobre controle. Vocês vão na biblioteca, vão pegar 5, 6, 7 livros nessa área de atuação. Aí o que eu faço? Lá no finalzinho do livro, a gente tem bibliografia. Os autores que forem repetidos nessas bibliografias em cada livro, significa que aquele cara é um cara especializado naquela área, porque está todo mundo citando. Ninguém ia citar Viana, só apareceu no livro. Então ninguém sabe quem é Viana. Viana não é referência. Entende? Então, eu preciso verificar quais são os autores que estão envolvidos em todos esses livros para eu começar a fazer um checklist. Então olha só, já tenho 4 autores aqui. No momento que você pegar lá, citar 1 ou 2 dentro da sua justificativa para mostrar a relevância do seu assunto, acabou. Ninguém vai perguntar para você por que aquele assunto é importante. Certo? Outro ponto que a gente tem dentro de introdução é a metodologia da pesquisa. A maneira de como você vai fazer essa pesquisa. Eu vou fazer um estudo de caso? Eu vou fazer uma aplicação prática? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica? Então, sugiro que vocês peguem livros de metodologia da pesquisa e verifiquem lá quais são os tipos de metodologia. Aí, qual é o pulo do gato?
Você vai escolher um tipo e já vai citar o autor ou autora que você pegou e vai colocar lá, segundo fulano, segundo tal, metodologia bibliográfica consiste em tal, 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 tal. Menos uma pergunta para vocês da banca fazer. Você escolheu aqui metodologia investigativa. O que seria? Defina isso para gente. Como a definição já está lá, eles vão evitar fazer uma pergunta dessa. Eu acho que eu falei tudo sobre dentro da introdução. Aí a gente começa a passar agora para o segundo capítulo. Repararam que eu não falei nada de análise, eu não falei nada de assunto voltado para a área de contabilidade? Então, é o segundo capítulo da sua monografia que começa a falar sobre assuntos voltados para a área que você escolheu. E aí, o segundo capítulo é referencial teórico. Pessoal, referencial teórico é referência da teoria, é referência acadêmica. Então, eu vou procurar todas as minhas fontes possíveis e fazer referência. Então, eu falo, escrevo, mas eu tenho que citar. Eu tenho que fazer referência, porque nesse momento eu estou pesquisando. Então, estou fazendo afirmativas que eu deveria buscar fundamentos. E o fundamento são essas citações. Porque no momento que eu não coloco uma citação, eu estou fazendo plágio. E plágio é um problema, né? Que plágio você pode ser processado pelo autor, né, original. Então, o referencial teórico é a maior parte da sua monografia. É onde vai estar toda a referência da teoria. O terceiro capítulo, que é o desenvolvimento, né, da sua monografia, do problema de pesquisa e do tema que você escolheu, ele vai ser a aplicação prática. Então, aqui, no segundo capítulo, quando eu estou falando sobre referencial, eu estou definindo o que são as minhas coisas, né? Eu estou definindo o que é um índice de liquidez, eu estou definindo o que é uma análise, como é que funciona, quando surgiu a análise das demonstrações. Ali eu estou falando quais são os indicadores, como que se calcula, quais são as fórmulas que eu estou trazendo para a teoria. No capítulo 3 eu já começo fazendo a aplicação prática. Então eu vou começar a apresentar o Banco do Brasil, vou começar a apresentar a Caixa Econômica, vou começar a apresentar suas demonstrações, vou falar sobre seus resultados, vou dar um panorama da sua história. Então aí eu vou começar agora a fazer o quê? A aplicação prática daqueles indicadores que eu coloquei no meu referencial. Ok? Depois, capítulo 4, eu faço a minha conclusão do trabalho. Então, na conclusão, eu faço exatamente aquilo que eu proponho a todo questionamento que eu fiz. E às vezes, esse questionamento inicial que eu achava ser importante, pode ser que no final não seja. E as pessoas querem sempre que seja tudo positivo. Cara, é uma pesquisa. E você está validando essa pesquisa, certo? Então, dentro dessa pesquisa, eu vou verificar se a questão da liquidez, da rentabilidade, se eu quisesse fazer um programa de pesquisa voltado para saber qual é o banco mais rentável dos dois pesquisados. Então, quem vai me dar essa informação é o capítulo 3, é quando eu estiver fazendo essa aplicação prática, que eu estiver calculando todo esse processo. O 5, que é um problema, né? Porque alguns alunos não sabem qual a diferença de referência bibliográfica para bibliografia. Olha só, tudo que você vai até a internet, tudo que você vai até a mídia, tudo que você vai até uma biblioteca, tudo isso que você pesquisa é fonte de pesquisa e tem que obrigatoriamente virar bibliografia. Agora, qual é a diferença da bibliografia para a referência bibliográfica? Se eu tenho um livro do Viana, eu pesquisei o livro do Viana, o Viana estava falando sobre análise. E lá ele falou uma definição de índice de liquidez que eu adorei. Então, estou citando isso lá no meu referencial teórico. Segundo o Viana, coloquei lá direitinho o que ele achava. Nesse momento, você me citou. Quando você me cita, você tem que colocar isso lá no capítulo de referência bibliográfica. Não significa dizer que toda referência, né, seja a sua bibliografia. Porque nem de tudo que você pesquisou, você citou. Entende? Pode pegar um livro do Viana, eu li o livro do Viana, mas não achei nada interessante para citar. Então ele não vai para referência bibliográfica.
o livro do Viana só vai para onde? Para a bibliografia. Agora, isso é regra. Tudo que você coloca na citação também tem que ir para o capítulo de bibliografia. Cuidado, tem faculdade que usa um ou outro e tem faculdade que usa os dois, ok? Usou os dois, fez referência, obrigatoriamente tem que estar na bibliografia. Não fez referência, só pesquisou, bibliografia, ok? E por fim, os anexos. Quando você está fazendo algo como, por exemplo, eu estou falando sobre o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, então eu preciso trabalhar com as demonstrações delas. Então, beleza, você aproveita, pega que tipo de demonstração você quer trabalhar, vai colocar onde? Tem 6, eu só vou usar 3, vai colocar isso onde? Delimitação, ok? Então, se você não quer colocar isso no corpo do teu trabalho, então você vai pegar todo esse material e vai colocar dentro do anexo. Agora, cuidado, pelo amor de Deus. Monografia a gente está preso à qualidade, não à quantidade, certo? Eu acho que eu vou ficar por aqui, senão eu vou acabar levando isso para vocês até mais tarde. Se quiserem, depois só vou fazer se vocês pedirem lá no comentário. Desse projeto todo que a gente fez, né, dessa monografia toda desenhada, primeiro capítulo introdução, segundo capítulo referencial, terceiro desenvolvimento, 4 conclusão, 5 bibliografia ou referência bibliográfica, ou os dois, e o anexo. Depois que a gente fizer tudo isso, Viana, o que eu devo levar para a minha apresentação? Como é que eu faço uma apresentação de um TCC? E desses capítulos todos, o que eu devo apresentar no meu TCC, já que a defesa é de 10 a 15 minutos? Se quiserem, a gente faz um vídeo sobre a apresentação de TCC, certo? Eu vou ficar por aqui, eu agradeço por tudo que vocês estão fazendo, estou vendo que vocês estão adorando o canal, eu estou me divertindo, estou vendo que vocês também estão se divertindo. Depois eu vou fazer um vídeo somente de comentários, mas, cara, isso é tudo novo pra gente, ok? É novo gravar, é novo fazer roteiros, é novo de conteúdo, é novo para todo mundo. O importante é que a gente esteja em paz e junto, certo? Fique com Deus e até a próxima.